O pior marido da história. Se tem um título que ninguém gostaria de ganhar, é esse. Mas no século XVI, dois reis competiam forte por esse prêmio. Henrique VIII e Ivan o Terrível da Rússia. Enquanto um colecionava ex-esposas decapitadas, o outro acumulava casamentos repletos de mistério, envenenamentos e desaparecimentos suspeitos. Dois reis, muitas esposas e um nível de paranoia que faria qualquer terapeuta precisar de um terapeuta. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entrar num lado sombrio dos casamentos reais. Todo mundo conhece o Henrique VIII, claro, eu já falei muito dele por aqui. Mas e se eu te disser que Ivan IV pode ter sido pior? Afinal, pelo menos com Henrique, a gente sabia como a história terminava. Já Ivan, suas esposas corriam riscos até mesmo depois de mortas. Então, já prepara o chá ou café, porque essa história tem de tudo. Traições, igrejas desafiadas também, casamentos arranjados que pareciam sentenças de morte e um crime tão chocante que mudaria para sempre o destino da Rússia. Vamos nessa! A primeira esposa do Ivan o Terrível foi a Anastácia Romanova, com quem ele se casou em 1547 aos 16 anos, logo após ser coroado czar. Diferente das outras, ela foi sua favorita e tinha influência positiva sobre ele. Eles tiveram 6 filhos, mas 2 sobreviveram. Agora, se você já ouviu esse sobrenome antes, acertou. Anastácia fazia parte da família Romanov, que décadas depois governaria a Rússia por mais de 300 anos. Mas naquela época os Romanov ainda eram uma família de segundo escalão, sem poder político. O Ivan, claro, nem imaginava que depois da morte da própria dinastia, os Romanov assumiriam o trono. Ironia do destino, né? Mas voltemos ao casal. Se existe alguma que conseguia acalmar os surtos de Ivan, era Anastácia. Alguns relatos da época diziam que enquanto ela estava viva, ele era um governante mais racional, ou pelo menos mais contido em seus acessos de fúria. Agora, será que isso significa que ele era um bom moço e depois enlouqueceu com a perda da esposa? Nem tanto. O Ivan já era conhecido pelo seu temperamento instável antes mesmo do casamento. Mas é inegável que com a morte dela em 1560, o seu comportamento virou. E ele ficou mais paranoico e violento. E aqui vem o grande mistério. Anastácia morreu de uma doença misteriosa. Mas como a gente sabe, doença misteriosa na monarquia russa muitas vezes significa alguém colocou alguma coisa suspeita no chá. O Ivan, paranoico como sempre, ficou obcecado com a ideia de que ela foi envenenada por inimigos políticos. E a gente não pode culpá-lo completamente por isso. Exames forenses modernos encontraram níveis elevados de mercúrio em seus restos mortais, o que pode indicar envenenamento ou pode ser apenas resultado dos tratamentos médicos da época, que envolviam substâncias que hoje fariam qualquer médico surtar. Agora, imagina se Anastácia tivesse vivido mais tempo. Será que o Ivan teria seguido um caminho menos sangrento? Ou será que, como tantas outras mulheres que passaram pela vida dele, ela teria sido descartada mais cedo ou mais tarde? O que sabemos é que, depois da morte dela, o Ivan mergulhou em um poço sem fundo de paranoia, brutalidade e desconfiança. É como se tivessem tirado a última peça de sanidade que ainda o segurava. E acredite, os próximos casamentos não ajudaram nem um pouco. No ano seguinte, ele se casou com Maria Terinojora, uma princesa circassiana. Putz grilo, que nome! Acredita-se que ele escolheu ela pela sua beleza, mas a Maria nunca foi aceita pela corte russa. Como estrangeira e vinda de uma cultura diferente, ela enfrentou forte resistência da nobreza russa, que não gostava dessa ideia de uma czarina de fora. Agora, para contextualizar, a Circássia, de onde Maria veio, aqui, era uma região conhecida por mulheres extremamente belas. Durante séculos, os povos circassianos foram alvos de comércios de escravos do Império Otomano, e as mulheres eram frequentemente levadas para os haréns turcos. O Ivan IV, querendo ser diferenciado, decidiu que, em vez de seguir o costume de se casar com nobres russas, ia escolher uma circassiana, o que causou polêmica na época. O problema
é que a Maria podia ter sido estonteante, mas não tinha carisma político. Se a Anastácia era vista, a anterior esposa, como uma figura diplomática e conciliadora, a Maria era o oposto. Uma jovem que não falava bem o russo, não entendia as complexidades da corte e por isso teve dificuldade em se integrar. E se tem uma coisa que a nobreza russa adorava, era criar rumores sobre quem eles não gostavam. Assim, a Maria logo ganhou fama de arrogante e fria, mas na verdade é que ela pode simplesmente ter sido isolada e hostilizada por ser uma forasteira. Agora, a parte que não surpreende ninguém. Em 1569, a Maria morreu repentinamente. Causa oficial: doença misteriosa de novo. Se já era arriscado ser esposa do Henrique VIII, ser esposa do Ivan IV era praticamente um esporte de sobrevivência. E aqui entra outra dúvida. Maria foi envenenada ou morreu de causas naturais? Não há evidências concretas de assassinato, mas considerando o histórico da corte russa, a gente não pode descartar essa possibilidade. De qualquer forma, sua morte só aumentou ainda mais a paranoia do Ivan, que já começava a ver inimigos em todos os lugares, inclusive dentro da própria família. Agora, para os fãs de True Crime, fica a questão: se o Ivan vivesse hoje, será que ele estaria estampando capas de jornais e documentários da Netflix? Como Czar Assassino, o homem que não sabia manter esposas vivas. O que sabemos é que depois da Maria, o Ivan não desacelerou nos casamentos, e a lista de mulheres que passaram pelo seu caminho só continuou crescendo. A terceira esposa de Ivan IV foi Marfa Sobrakina, com quem ele se casou em 1571. No entanto, apenas 19 dias depois da cerimônia, ela morreu de forma misteriosa. Suspeita-se de envenenamento, o que fez o Ivan ficar mais paranoico. Agora imagine a situação. Você é uma jovem nobre russa e sua família decide que seria uma ótima ideia te inscrever em uma seleção nacional de pretendentes para ser esposa do czar. Parece um conto de fadas, né? Mas aqui a gente tá falando de Ivan o Terrível, então a gente sabe que isso tá mais para um casamento às cegas versão medieval russa, com um pequeno detalhe. Se o marido não gostasse da esposa, o divórcio não era uma opção. Era convento ou coisa pior. Marfa Sobrakina foi escolhida nesse processo, que era uma tradição na Rússia. Czares frequentemente selecionavam esposas entre jovens nobres de diferentes famílias, para fortalecer alianças políticas e garantir uma esposa perfeita aos olhos da corte. Agora pensa bem, a concorrência era acirrada. Mas será que as candidatas queriam mesmo ganhar esse prêmio? Porque olhando para o histórico das esposas anteriores do Ivan, talvez a melhor estratégia fosse torcer para ficar em segundo lugar. Então, assim que a Marfa foi escolhida, ela adoeceu subitamente. E detalhe, isso aconteceu depois da cerimônia do casamento, não antes. Algumas fontes sugerem que ela pode ter sido envenenada também, o que, convenhamos, faz sentido, considerando a taxa de mortalidade altíssima entre as esposas do Ivan. Mas também existe a possibilidade que ela sofreu uma infecção ou se envenenou acidentalmente, já que os tratamentos médicos da época envolviam substâncias bem tóxicas. Ora, pensa comigo, se a Marfa foi assassinada, quem teria interesse em eliminá-la? Nobres rivais, figuras da corte descontentes com a escolha, alguma outra família que queria ver sua filha no trono? Infelizmente, a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que o Ivan ficou furioso com a morte dela e entrou mais fundo na sua paranoia. Para ele, isso provava que havia uma conspiração contra a sua linhagem, e sua resposta a isso não seria nada tranquila. E se você acha que depois desse desastre ele teria dado um tempo na vida amorosa, você subestimou o Ivan o Terrível. Porque, em vez de refletir sobre seus relacionamentos fracassados, ele ignorou todas as regras da igreja e decidiu se casar de novo. A igreja ortodoxa não permitia que um homem se casasse mais que 3 vezes. Mas o Ivan o Terrível, assim como Henrique VIII, que desafiou Roma, não se importava com as regras. Em 1572, ele casou-se com Anna Koutovilaska, mas ao descobrir que ela era infértil, rapidamente a enviou para um convento. Uma prática comum tanto para ele quanto para outros reis da época. O Ivan
estava obcecado por deixar um herdeiro forte, principalmente depois da morte de seu filho mais velho, Ivan Ivanovich, que ele mesmo pôs a mão aí, mas a gente fala disso já já. Então, quando Ana não engravidou rápido o suficiente, ele tomou a decisão mais clássica da monarquia russa, mandá-la para um convento. E, convenhamos, considerando o destino de alguma das esposas anteriores, até que ela deu sorte. Mas tem um detalhe interessante aqui. O Ivan não podia simplesmente se casar quantas vezes quisesse, como eu comentei. A Igreja Ortodoxa tinha regras claras. 3 casamentos era o limite. Se o monarca passasse desse número, a situação ficava complicada. Ele podia perder o apoio da igreja, ser negado o sacramento, e, em casos extremos, ser considerado um pecador fora da graça divina. O que o Ivan fez? Nada. Ignorou a igreja e casou mesmo assim. Ele não tentou reformar nada, não arrumou teólogos para justificar sua decisão, como Henrique VIII. Ele sabia que estava quebrando as regras, mas já tinha consolidado tanto poder na Rússia que não via necessidade de pedir permissão a ninguém. Agora, se você acha que o Ivan parou na Anna Koltovlovska, está enganado. Depois de descartá-la, ele arrumou outra esposa e continuou sua saga matrimonial. Ou seja, para ele, regras religiosas eram mais como sugestões, e sua busca pela esposa ideal estava longe de acabar. O 5º casamento foi com outra Ana, Anna Vaskilovska, que também foi enviada para um convento. Há relatos que ela pode ter morrido depois, mas os registros são escassos. Agora, por que o Ivan se casava tanto? Ele realmente acreditava que escolheria a esposa perfeita? Ou será que ele não sabia lidar com a solidão? Uma coisa é certa, para o Ivan, casamento não era sobre amor. Era poder, política e obsessão em garantir herdeiros fortes. Sobre a Anna Vaskilovna, o que sabemos? Quase nada. Os registros históricos sobre ela são escassos e há poucas informações sobre sua personalidade ou sobre o que realmente aconteceu com ela. O que a gente sabe é que pouco depois do casamento ela foi enviada para o convento. O destino clássico para esposas indesejadas naquela época. Mas aí fica a dúvida. Quanto tempo ela ficou casada antes de ser descartada? Algumas fontes sugerem que foi rápido, enquanto outras indicam que ela pode ter permanecido casada por um período maior antes de ser afastada. O que é certo é que depois de ser forçada a ser freira, sua vida se tornou um mistério. Ela pode ter morrido algum tempo depois, mas não há registros concretos sobre isso e sobre a sua vida póstuma. E se você acha que essa foi a última esposa do Ivan, se enganou. Porque mesmo com 5 casamentos e vários fracassos, o czar ainda não tinha desistido de sua busca por uma companheira. A 6ª esposa, Vasilisa Mekmetleva, é mais lendária do que confirmada historicamente. Segundo boatos, ela teria sido infiel e o Ivan, furioso, teria mandado executar o seu amante de forma brutal e a enviado para um convento. Agora, antes de mais nada, a gente precisa esclarecer uma coisa. Não há registros históricos confiáveis que comprovem esse casamento. A Vasilisa não aparece em documentos da época, e a única fonte que menciona sua existência são relatos populares que surgiram séculos depois. Ou seja, se ela realmente existiu, pode não ter sido uma esposa do Ivan, mas sim uma amante ou caso de uma identidade trocada. Mas, como estamos falando de Ivan IV, essa história ainda merece ser contada. Segundo a lenda, a Vasilisa era uma mulher que conquistou o coração do Ivan e se tornou sua esposa. No entanto, um dos plot twists mais arriscados da história, ela teria cometido o erro fatal de se apaixonar por um homem. E bem, se você já acompanhou até aqui, sabe que o Ivan, o terrível, não era o tipo que lidava bem com traições. De acordo com o que se conta, quando Ivan descobriu a suposta traição, ele mandou executar o amante de forma brutal. E como a gente está falando do Ivan, dá para imaginar que foi algo digno de um filme de terror medieval. Quanto a Vasilisa, algumas versões dizem que ela foi enviada para um convento e outras sugerem que ela também foi morta. Mas aqui entra a questão. Porque essa história existe se não há registros oficiais sobre ela. Uma possibilidade é que ela tenha sido criada como uma forma de reforçar a imagem de Ivan IV como um czar paranoico e impetuoso. Outra teoria
sugere que ela pode ter sido inspirada em uma amante real do Ivan, e não uma esposa oficial, e que sua história acabou sendo distorcida ao longo dos séculos. E claro, essa lenda também levanta outra pergunta. Ivan IV realmente aceitaria ser traído sem reagir com violência? Considerando que ele matou o próprio filho em um ataque de fúria, um amante infiel provavelmente não teria chances de escapar ileso. Seja como for, real ou não, a história da Vasilisa se encaixa perfeitamente no padrão de caos e brutalidade que cercava os casamentos do Ivan IV. E mesmo que ela não tenha sido uma esposa oficial, a ideia de que até mesmo uma amante poderia ter um fim trágico só reforça o quão imprevisível e perigoso era estar ao lado do czar. Agora, pensa comigo, quantas pessoas ao longo da história tiveram uma vida amorosa tão desastrosa que relacionamentos fictícios também fariam sentido? Se a gente precisava inventar uma esposa extra para reis como Luís XIV ou Henrique VIII, provavelmente seria um escândalo. Mas com Ivan IV faria total sentido. Se você acha que as tragédias da vida pessoal dele terminaram aqui, bom, se prepare, porque o pior ainda está por vir. Henrique VIII pode ter mandado decapitar 2 de suas esposas, mas o Ivan IV tinha métodos igualmente cruéis. Paranoico, desconfiado e cada vez mais violento, tratava suas mulheres como peças descartáveis. Seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovich, foi morto por ele em um acesso de raiva em 1581, um ato que ecoou a brutalidade com que Henrique tratava aqueles que desobedeciam suas ordens. Agora vamos refletir um pouco. Se você já eliminou opositores, aterrorizou nobres e mandou esposas para conventos, ainda acha que a maior ameaça ao seu poder é seu filho? Talvez o problema não sejam os outros, não é mesmo? Mas Ivan IV, já mergulhado em paranoia e violência, não enxergava dessa forma. Depois de décadas governando com punho de ferro, ele estava convencido de que o mundo inteiro conspirava contra ele. E, sejamos honestos, quando você passa a vida inteira perseguindo e matando seus inimigos, talvez seja natural pensar que um dia alguém pode tentar devolver o favor. E foi nesse cenário de desconfiança e medo que aconteceu um dos momentos mais trágicos e emblemáticos do seu reinado. O assassinato de seu próprio filho e herdeiro Ivan. Mas isso eu conto para vocês em outro vídeo se vocês quiserem. Enfim, se o assassinato do filho foi um choque na época, as consequências foram ainda piores. Ivan IV tinha outros filhos, mas o que sobrou foi Fiodor I. E digamos que ele não era exatamente um governante de mão firme. Fiodor I era extremamente religioso e completamente desinteressado em política. Seu passatempo favorito, ouvir sinos na igreja. Ele gostava tanto dessa atividade que ganhou o apelido de Fiodor o Sino. Ora, pensa nisso. A Rússia, um império gigante, cheio de desafios, precisava de um czar forte e estratégico para manter tudo sob controle. E quem Ivan IV deixou no trono? Alguém que provavelmente preferia organizar procissões religiosas do que reuniões de Estado. Mas o governo de Fiodor não foi um completo desastre por um simples motivo. Ele não governou sozinho. O verdadeiro poder ficou nas mãos de seu cunhado e conselheiro Boris Godunov, que assumiu como regente e mais tarde tornou-se czar. No entanto, mesmo com um regente competente, a Rússia ficou vulnerável. A morte do irmão Ivan Ivanovich deixou um buraco na linha sucessória. E quando Fiodor I morreu sem herdeiros em 1598, o país mergulhou em uma crise brutal, o período tumultuoso. E o que foi isso? Basicamente um festival de caos, golpes, invasões estrangeiras, disputas internas e uma sucessão de governantes fortes ou impostores. Em outras palavras, o legado do Ivan o Terrível foi uma Rússia mergulhada num abismo político. Ou seja, ele próprio foi o arquiteto da queda da sua dinastia. Ele passou a vida inteira obcecado com traições e conspirações e, no fim, foi ele mesmo que garantiu o colapso do seu império. Agora sim, a gente pode dizer que Ivan o Terrível fez jus ao nome. Depois dessa maratona de casamentos fracassados, paranoia extrema e assassinato do próprio herdeiro, fica a pergunta: Ivan IV foi o pior marido da história? Bom, Henrique VIII pode ter decapitado esposas, mas Ivan IV foi além. Mandou esposas para conventos, permitiu envenenamentos suspeitos e de brinde acabou com a própria dinastia ao matar o filho.
E aí eu te pergunto, se existisse então o troféu de pior marido da história, quem levaria? Rival Terrível ou Henrique VIII? Deixa sua aposta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.